O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E nós queremos acolher especialmente
os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Quarta-feira, na oitava da Páscoa. Oitava na liturgia significa que uma solenidade ela se estende pelos 7 dias subsequentes. Então, o dia da solenidade e os 7 dias subsequentes formam a oitava. Nós temos atualmente, na forma ordinária do rito romano, 2 oitavas, a do Natal e a da Páscoa. Então, cada um destes dias, desta semana da oitava da Páscoa, nós celebramos como se fosse o próprio domingo da Páscoa, com toda a solenidade possível. E hoje, nesses dias da oitava da Páscoa, nós temos esta alegre notícia para comunicar ao mundo. Uma notícia extraordinária. Qual é a boa notícia que nós temos para o mundo? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dias nós a anunciamos. Nós cantamos na Regina Coeli para Nossa Senhora, que nós acompanhamos na quinta, na sexta-feira da Paixão. Ela que viu seu filho santo, inocente, justo, puro, ser execrado, humilhado, cuspido, arrastado pelas ruas de Jerusalém, pregado numa cruz, que recebeu o corpo sem vida do seu filho. Nós a consolávamos, ela, Mater dolorosa. Mas na manhã da Páscoa nós saudamos Maria Santíssima, lhe levando esta boa notícia. Nós lhe dizemos: Regina Coeli, letare, aleluia, quia quem meruisti portare, aleluia, resurrexit, sicut dixit, aleluia. Ora pro nobis Deo, aleluia. Alegra-te, rainha do céu, porque aquele que merecestes portar em vosso ventre ressuscitou como houvera dito. Aleluia. Ora por nós a Deus. Aleluia. E não só a Maria Santíssima nós temos este alegre anúncio a fazer, mas a todo mundo. Porque a ressurreição de Cristo é a base da fé cristã. Aliás, é condição sine qua non. Sine qua non, ou seja, sem a qual não é possível que uma pessoa se declare ou seja aceita como cristã. Se ela não declarar e não professar e proclamar a sua fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não outras coisas, mas ressurreição. Aquele corpo que foi pregado na cruz, aquele corpo que foi sepultado na tumba, aquele corpo ressuscitado, ressurreição do Senhor. Por isso que no credo nós professamos: creio na ressurreição da carne, do corpo humano, corpo que foi gerado pela vontade do Pai e pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem toda santa e pura. Não pegou outro corpo ou abandonou um corpo, não, o mesmo corpo. E este mesmo corpo que nós professamos a sua ressurreição, professamos também a sua presença real
na Eucaristia, como nós aprendemos no Catecismo da Igreja. Toda divindade, toda humanidade, ali na hóstia consagrada, corpo e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa fé na ressurreição, ela é fundamental. Se você não crê na ressurreição, você não pode se declarar cristão e não pode ser considerado cristão. E Paulo diz, São Paulo apóstolo nos diz, que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós, os cristãos, seríamos os homens e as mulheres mais dignos de lástima do mundo. Mas o Senhor realmente ressuscitou. E Ele vai, nestes dias, em que ainda a igreja, sobre o impacto do choque da cruz, da sua crucifixão, vai aos poucos sendo despertada deste choque, vai reconhecendo o seu Senhor ressuscitado, um corpo glorioso, não mais sujeito às limitações do espaço e do tempo. E esse reconhecimento, e o Senhor vai se dando a reconhecer aos poucos, que realmente Ele sabe que nós não estávamos preparados. Lembremos-nos que Jesus já nos falava, sim, a nós, Padre, mas nós não estávamos lá, mas os nossos condiscípulos estavam, os apóstolos, e a nossa fé é baseada no testemunho deles. Eles nos disseram, nós vimos, nós comemos, nós bebemos com Ele, nós o tocamos, diz São Pedro. E São João vai dizer, aquele que viu, dá testemunho. E mais, diz João Evangelista, e o seu testemunho é digno de fé. Então a nossa fé, a fé da igreja é a fé apostólica, que nos foi transmitida pelos apóstolos. Por isso nós dizemos traditio apostólica, ou seja, o ensinamento que nos foi transmitido pelos apóstolos. E aqueles que não seguem os ensinamentos dos apóstolos não podem também ser considerados cristãos de pleno direito. Não podem. É um cristão meia-sola, que não segue a fé da igreja. Bem, e como dizíamos, o Senhor vai aos poucos, não é? Porque quando Ele estava em vida, que Ele anunciava que ia passar por tudo o que passou e que ia ressuscitar ao terceiro dia, e isso os profetas já falavam, os nossos condiscípulos não entendiam, não compreendiam. Tudo se tornará compreensível e vai se tornar inteligível para eles a partir do momento da ressurreição do Senhor, em que eles vão testemunhar o ressuscitado vivo, o crucificado vivo, como diz Santo Antônio Maria Zaccaria. E nós vamos ver, ao longo destes 50 dias da Páscoa, que será um crescendo, como dizem os italianos, né? Ou seja, vai ser um crescendo, que essa percepção do Cristo ressuscitado vai aumentando aos poucos. Primeiro Ele aparece a Maria Madalena, depois Ele vai aparecer aos discípulos, a Simão, a Pedro, manifesta-se aos apóstolos, e vai nos dizer os Atos dos Apóstolos, que mais ou menos 500 pessoas testemunharam o Cristo ressuscitado. Então, nós ainda estamos sobre este impacto da ressurreição. Nós que atualizamos na liturgia o que aconteceu lá 2018 anos passados, mas que cariologicamente acontece para nós a cada missa, a cada celebração da Eucaristia. E se vós
E se vós estáveis atentos à leitura do Evangelho de hoje, vereis que Jesus nos dá a liturgia da missa, nos dá a divina liturgia, porque o que ele faz para os discípulos de Emaús? Ele revela as Escrituras e parte o pão para nós. E ao partir o pão, eles o reconheceram. Por que eles não conseguiram reconhecer logo de cara? Porque eles estavam sob o efeito do choque da crucifixão. A dor os cegava, os tornava inertes, estavam em choque. Então Jesus vai com a sua pedagogia num crescendo, se manifestando aos seus discípulos. Imagine a dor que eles passaram e a felicidade que eles tiveram. E nós vimos nessa passagem que a felicidade dos dois discípulos foi tão grande que eles, que não deixaram o Senhor passar. Não, fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Temos até uma belíssima música que nós cantamos, não é? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Eles, quando o Senhor se revelou, não pensaram duas vezes e voltaram no meio das trevas noturnas para Jerusalém para comunicar a alegria do Cristo ressuscitado. Eles que já tinham se recolhido para passar a noite ali naquela hospedaria, não conseguiram se conter. E lembre-se que naquela época não havia luz elétrica, não havia iluminação, você tinha que caminhar no escuro mesmo. Se fosse noite de lua cheia ainda ia, mas se não fosse, você tinha que caminhar na escuridão. E detalhe, eles foram correndo. Porque não temos como nós cristãos recebermos esta alegre notícia e guardarmos para nós. Por isso, nós cantamos para Maria Santíssima. Regina Cele, letare, aleluia. Alegra-te, Rainha do céu, porque o teu Filho ressuscitou, o nosso amado ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.